esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. A gente é saco de pancada há muito tempo e aceita. Porrada da esquerda, porrada da direita. É tudo flagrante, novas e velhas notícias. Mentiras verdadeiras, verdades fictícias. Polícia prende o bandido, bandido volta pra pista. Bandido mata o polícia, polícia mata o surfista. O sangue foi do Ricardo, podia ser do Medina. Podia ser do seu filho jogando bola na esquina. Morreu mais uma menina que falta de sorte. Não traficava cocaína e recebeu pena de morte. Mais uma bala perdida, paciência. Pra ela ninguém fez nenhum pedido de clemência. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, vida de gado resignado. Chega, vida de escravo, de condenado. Acorda no pescoço do patrão, do empregado. Quem trabalha honestamente tá sempre sendo roubado. Chega, água que falta, mágoa que sobra. Chega, bando de rato, ninho de cobra. Chega, obra de milhões de reais e milhões de pacientes sem lugar nos hospitais. Chega, falta comida, sobra pimenta. Chega, repressão que não me representa. Chega, porrada pra quem ama esse país e bilhões desviados debaixo do meu nariz. Chega, quantas taxas, impostos, cobranças. Chega, tudo aumenta menos a esperança. Multas e pedágios para o cidadão normal e perdão para as empresas que cometem crime ambiental. Chega, um para o crack, dois pra cachaça. Chega, pânico, morte, dor e desgraça. Chega, lei do mais forte, lei da mordaça. Desce até o chão na alienação da massa. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Um brinde aos idiotas, incluindo eu e você. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Um brinde aos idiotas, incluindo eu e você. Democracia, que democracia é essa? Seu direito acaba onde começa o meu, mas onde o meu começa? Os ratos fazem a ratoeira e a gente cai. Cada centavo dos bilhões é da carteira aqui que sai. E a gente paga juros, paga entrada e prestação. Paga conta pela falta de saúde e educação. Paga caro pela água, pelo gás, pela luz, pela paz, pelo crime, por Alá, por Jesus. Paga imposto, paga taxa, aumento do transporte. Paga crise na Europa e na América do Norte. Os assassinos na FEBEM, o trabalho infantil na China. E as empresas, os partidos envolvidos em propinas. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero fugir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, vida de gado resignado. Chega, vida de escravo, de condenado. Acorda no pescoço do patrão, do empregado. Quem trabalha honestamente está sempre sendo roubado. Presidentes, deputados, senadores, prefeitos, governadores, secretários, vereadores, juízes, procuradores, promotores, delegados, inspetores, diretores. O recado para senhoras e senhores. Eu pago por tudo isso, imposto sobre serviço, a taxa sobre produto. Eu pago no meu tributo, pago pra andar na rua, pago pra entrar em casa, pago pra não entrar no SPC e no Serasa. Pago estacionamento, taxa de licenciamento, taxa de funcionamento, liberação e alvará. Passagem, bagagem, pesagem, postagem, imposto sobre importação, exportação, IPTU, IPVA, o IR, o FGTS, o INSS, o IOF, o IPI, o PIS, o COFINS, o PASEP, a construção do estádio, o operário e o cimento. Eu pago o caveirão, a gasolina e o armamento, a comida do presídio, o colchão incendiado. Eu pago o subsídio absurdo dos deputados, as molas dos professores, a escola sucateada, o pão de cada merenda, eu pago o chão da estrada, a compra de cada pote, eu pago a urna eletrônica e cada árvore morta na nossa selva amazônica. Eu pago a conta do SUS e cada medicamento, a marca que leva os mortos na falta de atendimento. Paguei ontem, pago hoje e amanhã vou pagar. Me respeita, eu sou o dono desse lugar. Chega! Olá, muito boa noite para quem já está chegando. Podem interagir conosco aqui no bate-papo, deixem seus comentários, suas impressões, fiquem à vontade para comentar sobre o vídeo que foi exibido. Eu sou Sâmbara Paula, sou professora do curso de Serviço Social na UES e, como membro do CETROS, fui designada a mediar o debate de hoje. Essa é a 8ª live do projeto Emancipação, onde o CETROS, Centro de Estudos e Trabalho do Trabalho e Ontologia do Ser Social, laboratório da UES, coordenado pelas professoras Erlênia do Vale, Sobral do Vale e Elivânia Moraes, promove uma discussão sobre o tema geopolítico, ideologia e movimentos sociais, questionando sobre o cenário pós-pandemia. Essa atividade virtual foi uma iniciativa voltada para esse período de quarentena que ocorre em função da pandemia do coronavírus e que chega no Brasil
Brasil, meio a uma intensa crise econômica, política, no contexto de barbárie social, de banalização da vida, de negacionismo, ampliando, alargando os desafios para a ciência e para os educadores. Então, a proposta do projeto Emancipação se trata de mais um esforço do CERUS como espaço multidisciplinar, aberto, democrático, voltado para a produção e socialização do conhecimento. E além de buscar fortalecer a inserção social da universidade, essa iniciativa visa também contribuir para a reflexão sobre a atual conjuntura, os desafios das forças democráticas, trazendo temas latentes e caros à população brasileira. E o projeto foi idealizado pelas alunas do mestrado em Serviço Social da UES, Natália Gurgel e Tainara Alexandre, sob o apoio e a supervisão do professor Macário. Nós já tivemos 8 encontros, contando com esse, né? As lives iniciaram em 15 de abril e aconteceram a cada quarta-feira pelo Facebook do CETRUS. Ao todo, como falei, foram 8 encontros. E esse encontro encerra a primeira fase desse projeto, que trouxe importantes intelectuais para esse espaço de discussão. Nós chegamos, portanto, a essa oitava live no momento em que o planeta, né, o mundo, se encontra com uma pandemia causada pelo coronavírus, que já atinge quase 7 milhões de pessoas, que ocasionou mais de 400 mil mortes, e essa situação afetou dramaticamente a classe trabalhadora. Já são mais de 500 milhões de desempregados, subempregados, bilhões de pessoas trabalhando em condições com baixíssimos salários, sem equipamento, em ambientes insalubres, com atividades de alta periculosidade. E no Brasil, essa situação, esse problema é ainda maior, né? Encontra um sistema de saúde sucateado, alto índice de desemprego, gigantesco déficit de moradia, altíssimo níveis de violência, sobretudo no que se refere ao feminicídio, ao extermínio da juventude negra, com tenebroso racismo estrutural, tudo isso meio a uma absurda desigualdade social. E com um governo que, além de destruir direitos conquistados, dissemina preconceito, numa perspectiva obscurantista, de desvalorização da ciência, numa escala fascistizante. Então, nesse momento, também esse governo estimula a reabertura dos poucos setores que ainda se encontram em quarentena, ampliando, assim, os efeitos dessa crise sanitária. É nesse contexto, né, também em que os movimentos sociais, que alguns movimentos se organizam e reagem como movimentos antifascistas, antirracistas, e que, de certa forma, eclode em várias partes do mundo. No Brasil, ocorreram manifestações, sobretudo, no último final de semana. Então, é diante disso que o projeto Emancipação traz nessa live o tema Geopolítica, Ideologia e Movimentos Sociais, qual o cenário pós-pandemia. Então, para debater sobre esse tema, nós temos aqui conosco o Marcelo Buzetto, doutor em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, membro do Núcleo de Estudos de Ideologia e Lutas Sociais, membro da direção estadual do MST de São Paulo. É autor do livro A Questão Palestina, Guerra Política e Relações Internacionais, publicado pela editora Expressão Popular. E Mauriase, doutor em Sociologia pela USP, professor da Escola de Serviço Social da UFRJ, integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas Marxistas, também do Núcleo de Educação Popular 13 de Maio. É membro do Comitê Central, do PCB, e colabora no blog da Boitempo, apresenta também o Café Bolchevique na Boitempo.
autor de As Metamorfoses da Consciência de Classe, PP entre a Negação e o Consentimento, entre outros livros. Então, cada professor vai ter em torno de 20 minutos para a exposição e nós vamos começar agradecendo a presença, a disponibilidade, né, do professor Mauriásio, Marcelo Buzeto aqui conosco. E vamos iniciar com o professor Marcelo Buzeto. Fique à vontade, seja muito bem-vindo. Muito bem, boa noite a todos e todas. Estão me ouvindo bem? Sim. É um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer, Sâmbara, o convite, e agradecer também o professor Macário, que conheço, e é uma alegria estar aqui com o Mauro também, né? Mauriase é um amigo de longa data, sempre aprendi muito com o Mauro, ele contribuiu também muito na formação política de vários militantes, pesquisadores aqui da região do ABC, em São Paulo, e o tema é bastante oportuno, porque de fato grandes mudanças já estão ocorrendo, né? Eu acho que algumas mudanças estavam ocorrendo já, mudanças geopolíticas já estavam em curso, em desenvolvimento antes da pandemia, e eu penso que essas mudanças vão se desenvolver agora de maneira talvez mais intensa durante e no pós-pandemia. Eu acho que é possível observar algumas situações, né? Não dá para falar de todas, né? Mas algumas situações acho que são interessantes. E aí no debate a gente pode aprofundar uma ou outra questão. Eu penso que esse momento que nós estamos vivendo, ele está fortalecendo, está dando mais evidência e deixando mais explícito que a ordem do capital, que o sistema capitalista, de fato, não tem nem disposição, nem vontade, nem condições de resolver os mais elementares problemas que a humanidade enfrenta. Acho que essa pandemia, ela evidenciou a falência e o fracasso dessa ordem do capital, acabando com muitas ilusões e fortalecendo ideias, conceitos, teorias e análises que já apontavam para uma crise estrutural do capital, uma crise permanente, uma crise muito intensa, uma crise estrutural. É óbvio, uma crise do capital que se manifesta de maneira diferente e com uma intensidade diferente em cada país, em cada nação, em cada região, mas é uma crise sistêmica, é uma crise estrutural. Não há mais possibilidade alguma de se consertar, de se reformar uma ordem social que está em plena contradição e conflito com a própria existência da humanidade. Acho que uma segunda constatação é que também a gente pode observar a crise e decadência da hegemonia estadunidense no mundo. Acho que essa crise, decadência, declínio da hegemonia imperialista estadunidense no planeta já era um processo que estava em desenvolvimento, mas que agora se evidencia e adquire outras formas, inclusive, né? Os Estados Unidos já estavam perdendo sua influência, né, de maneira muito intensa na Ásia, em especial na região do Oriente Médio, no mundo árabe, nos países muçulmanos. E agora a gente vê que os Estados Unidos se revelam, né, um país que está no centro do capitalismo mundial, é a principal potência imperialista mundial, tem um alto grau de desenvolvimento das forças produtivas, desenvolvimento industrial, científico e tecnológico, e na hora de uma pandemia, faltaram equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde em vários hospitais de várias cidades dos Estados Unidos. Faltaram máscaras, faltam respiradores, faltam equipamentos, né, insumos, ou seja, um país que tem gasto muito dinheiro na produção de armas, o seu complexo industrial militar tem recebido generosos recursos, né, do orçamento público federal. Esse dinheiro tem sido gasto em guerras, como no Afeganistão, como no Iraque, como na Síria, em patrocínio de golpes de Estado,
em patrocínio e financiamento de organizações terroristas, em golpes de Estado na América Latina, em tentativas de golpe de Estado, como acontece na Venezuela desde 2002, quando os Estados Unidos se envolveram numa primeira tentativa de golpe. Então, investe dinheiro na derrubada de governos legítimos e democráticos, investe dinheiro em guerras de conquista de territórios em várias partes do mundo, e falta dinheiro para a saúde mais básica e mais elementar numa época de crise. Eu acho que, além do declínio econômico, político, né, e geopolítico dos Estados Unidos, além da diminuição da influência estadunidense, né, em algumas regiões do mundo, em especial com bastante destaque, né, no Oriente Médio, mas também na Ásia como um todo, né? Mas no Oriente Médio eu acho que tem uma situação que é bem possível de se vislumbrar, né? Os Estados Unidos se envolveram em tantas guerras e não conseguiram exercer o controle nem no Afeganistão, com a invasão após 2001, nem no Iraque, com a invasão após 2003. E um fenômeno que aconteceu pouco antes da pandemia foi o assassinato do general Soleimani, um general iraniano que estava no Iraque, que foi assassinado pelos Estados Unidos, com apoio e aliados, né, dentro do Iraque. E esse episódio de assassinato de um general por forças estadunidenses criou uma situação geopolítica bastante inusitada, talvez inesperada para alguns, mas com certeza não desejada pelos Estados Unidos. Tem algumas coisas que os analistas de política internacional estadunidenses sempre falam para os seus presidentes, desde a época da Guerra Fria. E uma das coisas que jamais os analistas estadunidenses a serviço, né, do Pentágono ou de Washington, jamais os analistas que assessoram o governo dos Estados Unidos, qualquer governo, desde 1979, pelo menos, tem algumas coisas que eles dizem, isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Por exemplo, o povo do Iraque e o povo do Irã se juntarem. A união entre iraquianos e iranianos contra os Estados Unidos. Essa era uma coisa que eles sempre diziam, pode acontecer qualquer coisa no Oriente Médio, menos Irã e Iraque estarem juntos na defesa de uma mesma estratégia. E isso aconteceu nas vésperas da pandemia. E eu diria que o Donald Trump, com a sua atitude irresponsável de orientar o assassinato, autorizar o assassinato do general Soleimani, general iraniano que foi assassinado no Iraque, ele acabou fortalecendo essa unidade entre os povos e os governos do Irã e do Iraque. E durante a pandemia, uma notícia que não está se falando muito é a quantidade de ataques e operações militares que estão acontecendo durante todo esse último período de 90 dias contra instalações militares estadunidenses no Iraque. Vários soldados estadunidenses já foram retirados, alguns retirados feridos, foram levados para a Alemanha, mais de 200 soldados estadunidenses no Iraque já foram transferidos para bases na Alemanha, na Europa, com ferimentos. Então, os Estados Unidos estão vivenciando essa situação. Outro fator importante que a gente vale a pena destacar para depois a gente debater, né, e ouvir diferentes opiniões, é a ascensão moral da China. E eu diria de Cuba e do Vietnã, né? É bem interessante, né? Os três países que deram soluções mais eficientes, mais eficazes no combate ao Covid-19, na tentativa de criar uma situação de proteção social rápida, urgente, imediata, para proteger e tentar diminuir, minimizar os impactos da pandemia para o seu próprio povo, foram os governos da China, governo de Cuba e o governo do Vietnã. Três países que passaram por revoluções anticapitalistas. Três países que sempre se aproveitaram do planejamento estatal, né? Que realizaram algum grau de socialização ou estatização dos meios de produção, que têm o controle sobre as propriedades sobre o seu país, sobre os meios de transporte, sobre os meios de comunicação,
Então, governos que conseguiram desenvolver um tipo de planejamento, de coordenação junto com a sociedade, para tentar mobilizar a sociedade, conscientizar a sociedade e fazer um combate coordenado. Governos, governo central, governos regionais, governos provinciais, com apoio do povo organizado, com sindicatos, com partido, com organizações de mulheres, de juventude, participando de maneira ativa, de maneira consciente, de maneira organizada, coordenada com o governo. Governo e movimento da sociedade, atuando de maneira conjunta, coordenada, com uma estratégia comum, né, disciplinada e organizada de combate à Covid-19. O Vietnã não tem nenhum caso de morte, né? É uma experiência excepcional de combate à pandemia. O que mostra que é possível, né, enfrentar a pandemia garantindo um mínimo de dignidade, né, para o seu povo. Agora, aqui na América Latina, a gente percebe que nós vivemos um território em disputa, muitos conflitos. Eu penso que o mundo pós-pandemia vai ser um mundo de muitos conflitos. Conflitos, rebeliões, insurreições e, por que não, possibilidade de revoluções em algumas regiões do planeta, né? Vai ser um mundo onde os Estados Unidos vão ter que reconhecer que perderam, que fracassaram, né? A China e a Rússia deram um suporte e apoio com infraestrutura e equipamentos para a Europa. O Vietnã mandou avião carregado de equipamentos de proteção individual para os Estados Unidos. Cuba, mais uma vez, se destacou com a sua brigada, né, de médicos voluntários que fizeram um belíssimo trabalho na Itália, na Espanha, em outros países, né? Tem, acho que mais de pelo menos uns 45 países do mundo que, nesse exato momento, tem uma brigada de médicos voluntários cubanos, países da África, da Ásia, da Europa, enfim. A Revolução Cubana dando o seu exemplo, a sua força moral. A China também, né, cresceu para o mundo do ponto de vista moral. Fez doação de equipamentos, né, e de infraestrutura necessária para vários países, inclusive países aqui da América do Sul. No caso do governo brasileiro, pelos problemas que tem com a China, o governo tem que comprar os equipamentos, mas em vários países aqui da América do Sul, né, a China fez doações, né? Eu penso que vai ser um mundo de muitos conflitos. A América Latina é um território que está sendo disputado. Todos sabem que antes da pandemia, nós iniciamos aqui na América Latina um novo ciclo de golpes de Estado, patrocinados e apoiados pelos Estados Unidos, pelo governo Obama, inclusive, que alguns acham que o Obama é progressista, que o Obama é uma alternativa. Aqui no Brasil é impressionante o grau de ilusões que setores progressistas do Brasil depositaram no governo Obama. O Obama é a face simpática do imperialismo estadunidense. O Obama foi responsável pelo assassinato e massacre de negros africanos que estavam na Líbia. E que, quando caiu o governo do coronel Muammar Gaddafi, surgiu um governo profundamente racista, profundamente machista, profundamente pró-imperialista. O governo do Conselho Nacional de Transição da Líbia, com apoio da OTAN, depois de matar o Gaddafi e promover um massacre da população, eles iniciaram uma repressão muito forte contra africanos que vinham de outros países e que tiveram o direito de se nacionalizar como cidadãos líbios. Todos sabem que a Líbia é um país do norte da África, de população árabe, muçulmana e africana. Mas muitos africanos de guerras civis e conflitos, né, no centro da África, foram para a Líbia, porque a Líbia é um país que tinha uma política de receber e dar direitos sociais e políticos para refugiados, imigrantes, né? Então, esse setor foi muito prejudicado e sofreram torturas, fuzilamentos, e muitos deles tentaram sair da Líbia atravessando o mar Mediterrâneo em direção à Europa, e muitos morreram nessa travessia. O Obama também foi responsável pela guerra na Síria. Ele iniciou, né, a tentativa ele patrocinou grupos terroristas, ajudou a criar grupos terroristas como o Estado Islâmico, do Iraque e Síria, né, conhecido como ISIS, como Daesh,
criou o Estado Islâmico no Iraque e Síria, foi patrocinado e apoiado pelos Estados Unidos durante o governo do Obama e durante a gestão da secretária Hillary Clinton. Também apoiaram outros grupos terroristas que atuaram na Síria, como a Frente al-Nusra, financiada pela Arábia Saudita e com apoio dos Estados Unidos. Financiaram o Exército Livre da Síria, que tem apoio da Turquia contra o governo sírio. Então, essa guerra na Síria foi desencadeada pelo Obama, continuada pelo Trump. E o Obama foi responsável pelo golpe de Estado em Honduras, né, em 2009. Vamos lembrar que esse novo ciclo de golpes de Estado na América Latina, que vai promover uma mudança na geopolítica latino-americana, teve início em 2009 em Honduras, com a derrubada do presidente Manuel Zelaya, foi sequestrado, capturado no dia 28 de junho de 2009, levado para a base militar dos Estados Unidos em Tegucigalpa e levado à força para a República Dominicana. Depois teve o golpe em 2012 no Paraguai, depois teve o golpe em 2016 no Brasil e finalmente o golpe em 2019 na Bolívia. Este último com apoio do governo brasileiro, pelo que se tem notícias por aí, o governo brasileiro deu apoio logístico, esteve com alguma participação nesse golpe para derrubar o Evo Morales, né? E tentativa de golpe na Venezuela, né? Então eu diria que esse movimento faz com que a América Latina seja um território profundamente em disputa, porque já que Estados Unidos está perdendo, né, o seu apoio e a sua influência na Ásia, está vendo que a Ásia, em especial a região do Grande Oriente Médio, é de influência da China, é de influência da Rússia, é de influência do islamismo, Estados Unidos tem se movimentado mais para a América Latina com muita intensidade. Então, os Estados Unidos têm conquistado territórios, espaços e aliados aqui na América Latina. Aquele ciclo de governos progressistas foi um ciclo muito curto e ele desapareceu diante da contraofensiva dos Estados Unidos na América Latina. Os interesses geopolíticos dos Estados Unidos na América Latina voltaram a ter muita importância para o governo dos Estados Unidos, porque se eles não podem ter o controle do petróleo e do gás no Irã, no Iraque, eles vão querer ter o controle do petróleo e do gás na Venezuela e na Bolívia. Então, a América Latina está sendo um continente profundamente disputado pelos interesses geopolíticos estadunidenses. Então, é óbvio que nessa pandemia, esses governos alinhados e submissos aos interesses estadunidenses, que aplicam uma política ultra neoliberal e neofascista, né, ou fascista, como é o caso do governo de Bolsonaro, como é o caso do governo do Chile, como é o caso do governo da Colômbia, esses governos vão enfrentar problemas, porque eles não estão conseguindo resolver problemas concretos do seu povo, da sua população. E é inevitável, as pessoas estão perdendo emprego, estão tendo seus contratos de trabalho suspensos, estão tendo redução nos seus salários, a precarização das relações de trabalho, né, cresce, o desemprego cresce, o subemprego cresce, a renda da classe trabalhadora das massas populares está diminuindo, a violência policial, a violência dos agentes do Estado contra o povo pobre, trabalhador, que passa dificuldades por conta do desemprego, vai crescer. Muitos jovens, né, pobres, né, das periferias vão ser assassinados, seja aqui no Brasil ou em outros lugares. Então, essa política de controle e contenção social, né, vai crescer. Governos como o do Brasil estão apostando, né, numa estratégia de confronto com as forças democráticas, a possibilidade real, né, de um novo golpe de Estado ou um autogolpe, né, do próprio Bolsonaro, a militarização, né, do governo, como é o caso aqui do Brasil. O Brasil, que é um país que tem uma posição fundamental, estratégica na América do Sul, quando se altera a correlação de forças num país como o Brasil, isso influencia muito a América do Sul. Então, o Bolsonaro no governo, ele está fortalecendo uma posição conservadora, ultra neoliberal, neofascista, aqui na região. Por isso que esses governos vão enfrentar a oposição, vão enfrentar a mobilização. Durante a pandemia, não tanto quanto as forças progressistas gostariam, né? Porque tem uma série tem diferentes opiniões sobre como reagir, como resistir diante do governo Bolsonaro.
Foi possível construir, por exemplo, no caso brasileiro, né, uma posição política comum, mesmo que tardia, em torno da bandeira fora Bolsonaro, mas o fora Bolsonaro não é algo que é tão simples e tão fácil, né, de ser realizado. Então, eu diria que o pós-pandemia vai ser um cenário que eu diria que está em disputa ainda. Agora, vai ser um cenário de muito conflito, de muita tensão social, de muita luta política e social. Eu penso que já está acontecendo isso no Brasil e em vários países do mundo, principalmente aqui na América Latina, e se você pegar do sul ao norte, né, o que aconteceu nos Estados Unidos, né, o assassinato do George Floyd, né, acabou despertando, né, uma mobilização, um sentimento de indignação que já estava presente, né? Os Estados Unidos têm um histórico, né, de luta contra o racismo, né? Tem uma história muito bela, muito importante, muito bonita, né, de luta constante de diferentes organizações com diferentes formas de luta lá nos Estados Unidos. É uma luta permanente contra o racismo há décadas, né, há séculos. Mas explodiu lá uma grande mobilização popular, com diferentes organizações, com diferentes vozes, com diferentes formas de luta, com muita radicalidade, né, nos Estados Unidos, e isso vem dos Estados Unidos para baixo, né? Eu penso que as populações que estão sofrendo, né, com os problemas econômicos, e ainda tem esse outro elemento, né, do racismo estrutural, juntou tudo isso, né, a incapacidade e a incompetência do governo Trump, os problemas econômicos e sociais, e o racismo estrutural, e aí explodiu uma rebelião popular que está em curso nos Estados Unidos, né? Que vale a pena a gente acompanhar, mas com certeza isso já trouxe impactos, né, no interior do governo Trump. A popularidade do Trump já está caindo, setores que o apoiavam até agora já estão querendo se afastar do Trump, né? Assim como no Brasil, a gente vê também setores querendo se afastar do Bolsonaro, mas a gente vê também a existência de um setor que é o bolsonarismo sem Bolsonaro, né? É um setor que está se afastando do Bolsonaro, que talvez nem queira o Bolsonaro continuando no governo aí nos próximos meses, mas o projeto é o mesmo, um projeto de superexploração do trabalho, projeto de entrega das riquezas e recursos naturais do Brasil a conglomerados de empresas estadunidenses, de corporações estrangeiras. É um projeto que quer destruir a Amazônia, um projeto que quer destruir as forças progressistas, acabar com um pouco de conquistas democráticas que nós temos no Brasil hoje, fruto de décadas de muita luta da classe trabalhadora, né, no campo, na cidade, com suas diferenças, com suas diferentes formas de organização, mas nós conquistamos, né, uma série de direitos que estão sendo destruídos permanentemente e com mais intensidade após o governo Temer, né, de 2016. Não que essas ameaças, essa violência, essa repressão contra os interesses do povo, contra a democracia, contra a soberania, não estavam presentes antes da queda do governo Dilma. Nós sabemos que também durante os governos Lula e Dilma teve avanços, teve políticas sociais importantes, resultado de pressão popular, de organização popular, de lutas sociais, mas também sabemos que como não houve nenhuma reforma estrutural, né, popular, reformas significativas, né, continuou a desnacionalização da economia brasileira, continuou a violência policial contra a população jovem, né, preta, da periferia, né? É só ver a política de segurança pública no Brasil não se alterou nem mesmo durante o período dos governos progressistas. Os militares, né, a cúpula das Forças Armadas, construiu uma conspiração e o atual projeto, né, de poder antes e durante os governos progressistas. Atuaram, conspiraram, e o Bolsonaro hoje no Brasil ele é só um instrumento desse projeto de poder de uma cúpula das Forças Armadas profundamente corrompida, comprada, né, e de uma cúpula das Forças Armadas profundamente contrária aos interesses nacionais e aos interesses da ampla maioria do povo. Eu falei, já está dando tempo, professora Sambra, se você puder... Sim, já foram uns 20 minutos? Concluir. Então já vou concluindo, parando por aqui, porque quero muito ouvir aí o meu grande amigo Mauriase, e fico à disposição para a gente desenvolver essas várias ideias que jogamos aí, mas com a esperança
e com a certeza de que, no caso brasileiro e em vários outros países, grandes mobilizações sociais vão acontecer logo no pós-pandemia. Já estão acontecendo e eu acredito que nos próximos meses vamos ter muitas lutas no Brasil. É uma situação difícil, é uma situação complexa, mas é uma situação também que mostra possibilidades, né? Mas, sem dúvida nenhuma, como o próprio professor Mauriasi sempre chama atenção nos seus programas, a situação não é das melhores, né? Então, é isso que eu queria deixar como contribuição e seguimos aí ouvindo o nosso grande amigo Mauriasi. Um prazer ouvir você, Mauro. Muito obrigada, professor Marcelo Buzetto. Muito importante as suas contribuições sobre as mudanças e a situação geopolítica, as prioridades do capitalismo com seu projeto de exploração, de destruição do meio ambiente, dos direitos humanos, sociais, da democracia. Então, elementos muito importantes para o nosso debate. Muito obrigada mais uma vez e passamos então ao professor Mauriasi, agradecendo mais uma vez também a sua presença, a sua participação e a sua disponibilidade de estar conosco aqui, Mauro. Uma alegria tê-lo conosco. Pode iniciar. Um grande abraço para você. Tá bom. Um abração para a Sambra, para todos do SES, né? Os amigos aí do Ceará, né, companheiros da UES, os estudantes, né, que tocam esse trabalho tão importante aí no CETROS. Agradecendo, então, aqui o convite. Prazer estar com o Marcelo, né, que, como vocês viram, já deu esse quadro geopolítico do mundo contemporâneo. O Marcelo é a nossa referência, especificamente, não suficiente, na Palestina, e é bom eu ouvir. Então, eu já deixo aqui meu grande para o Marcelo, que aplanou o tempo para a gente conversar um pouco sobre uma outra dimensão dessa pandemia e das suas relações com o mundo atual, né? Tentando pensar um pouco nesse cenário pós-pandemia. E eu vou me fixar mais nas dimensões de como a ideologia tem operado nesse momento de pandemia, né? E é interessante porque ela começa operando exatamente na pergunta, né? Quando nós nos esperar um mundo pós-pandemia. E rapidamente se apresentam polarmente dois cenários, né? De um lado, um cenário muito otimista, que o mundo vai ser muito melhor pós-pandemia, porque a pandemia teria nos alertado, né, teria servido como uma espécie de insight das pessoas do mundo que estamos vivendo. Em parte, o Marcelo deu vários exemplos, né, como que a pandemia não cria as crises, estava em andamento, né? Não foi o vírus que produziu a crise do capital, nem colocou em xeque a geopolítica, a hegemonia dos Estados Unidos na geopolítica contemporânea, né? Isso já vinha. Mas, assim, a ideologia ela funciona, ela opera, né, nesse ponto específico como uma forma de ocultar, né, de velar as verdadeiras determinações, impedindo que a gente compreenda de forma mais precisa os fenômenos. Então, eu vou me ater aqui a 6 aspectos, vou destacar 6 aspectos que são centrais para entender como que a ideologia opera nesse contexto de pandemia. O primeiro deles é exatamente esse. Como vai ser o mundo pós-pandemia? Além da evidente ansiedade em tentar discutir como será o mundo depois da pandemia, fica obscurecida a questão de que nós, de uma forma bastante precisa, não temos muita certeza do ponto final dessa pandemia. É algo absolutamente inédito na humanidade. É um vírus que se espalha de uma maneira particular, com grande capacidade
de contágio, e ainda não deu o quadro de como que ele começa a se desenvolver. Então, aquelas previsões, lembrarmos no início disso, não, a gente vai ter aí um mês, porque foi o mês que a China controlou ali a fase mais aguda, ou 2 meses, ou 3 meses, ou a curva da Itália, e uma atrás da outra cai, porque nós estamos num túnel em que ainda não sabemos a saída. O que é essa dimensão de discutir o fim da pandemia obscurece? Uma necessidade que não é nossa, é uma necessidade do capital. O capital está impedido de funcionar normalmente e precisa do fim da pandemia. Não é? Aparece como uma necessidade nossa. Poxa, eu preciso voltar para o meu shopping center, eu preciso voltar ao FRJ, eu preciso voltar com o meu cachorro, fazer exercício na minha academia de ginástica, né? Que eu não faço, mas que tem gente que faz. Essas necessidades aparentemente nossas são colocadas como se fosse ansiedade para sairmos rápido dessa crise. O mundo tem que sair no tempo que for necessário para sair dessa crise, do ponto de vista da vida, do tratamento, da segurança, né, do desenvolvimento de vacinas, e isso pode demorar. Não é? Ainda no aspecto de como vai ser o mundo depois da pandemia, o que a biologia para ocultar é que o mundo depois da pandemia será o mesmo mundo. São 2 aspectos aí. Primeiro, o mundo está sempre em mudança. Né? O mundo nunca é o mesmo. Então, vai ser diferente depois da pandemia? A coisa mais rápida é certamente, mas em grande medida por conta de uma dinâmica da sociedade, da história, e não propriamente pela pandemia. Eu não quero dizer com isso que a pandemia não nos marcará. Ela é um período histórico que deixará uma cicatriz considerável na história humana. Já podemos afirmar isso. Mas grande parte do que se discute, jogando a responsabilidade na pandemia, são, na verdade, determinações do modo de produção capitalista em crise. Não é? Quando sairmos da pandemia, voltando ao cenário otimista, eu creio que dificilmente a humanidade terá um insight e falará: nossa, a pandemia mostrou claramente que a produção social da vida se acumula privadamente e é necessário que a gente tenha um modo de produção distinto desse, fundado na mercadoria, no valor e no capital. O mundo será capitalista após a pandemia, mas a correlação de forças pode mudar. Né? Aquelas certas formações sociais e nações que hoje têm hegemonia podem sair enfraquecidas, outras fortalecidas. Mas a própria correlação de forças anterior à pandemia, que já na própria China, no Vietnã, né, implicava em retrocessos no caminho da transição socialista, seguirão lá. Não é? Dificilmente isso reforça o que tem razão o Marcelo, né, do ponto de vista moral, eu diria, além disso, muito mais do que moral, é a superioridade do planejamento, é a superioridade de uma estratégia nacional de construção, de base sobre a qual se organiza a vida, que se mostra muito mais adequada, né, à gerência de tempos contemporâneos do que a mítica ditadura do mercado tão enaltecida em nossas terras, nos Estados Unidos, na comunidade europeia, em outros lugares. Não é? O segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que, como toda ideologia, ela opera naturalizando o que não é natural. Né? Tem se apresentado no debate hoje, né, que o coronavírus e a pandemia mostram claros limites às formas de vida hoje existentes. Ora, os limites a um certo desenvolvimento de uma sociedade não se dão pela eclosão de algo externo a elas, como no caso aqui a pandemia. Né? Se nós acreditássemos nisso, a gente teria que atribuir a própria peste da Idade Média, né? Longo período de prevalência do feudalismo europeu,
como ela foi, de fato, um desencadeador, um catalisador, mas as contradições que explodiram, tal como explodem no modo de produção capitalista, estão longe de ser naturais. O que esconde essa naturalização da crise, né, o mundo paralisado, esperando o que vai acontecer, é que as forças produtivas do modo de produção capitalista plenamente desenvolvida esbarram não numa forma histórica de relações sociais de produção que não são mais adequadas à garantia e à reprodução da vida. Não é? A pandemia, nesse sentido, prepara um terreno aí que, do outro lado dessa visão otimista, de que teremos um insight, todos seremos melhores, praticaremos yoga e utilizaremos melhor nosso tempo livre, é a catástrofe. Né? A pandemia vai gerar algo que inviabiliza o modo de produção capitalista. Eu não acredito. Né? Que eu acho que os catastrofistas são uma outra espécie de otimistas. Eles realmente acreditam que uma catástrofe o salvará. Tá, ao meu ver, de por que isso opera. Não acredito nisso. Né? A pandemia tem servido como uma eficaz forma de queima generalizada de capitais. E o capitalismo estava numa crise profunda, né? Daquelas suas crises, como disse o Marcelo, estrutural, que arrasta bastante tempo. E é uma crise específica do capitalismo, uma crise de superacumulação, que exige como saída uma profunda. Existe muito germinalmente, muito ainda incipiente, análises que mostram que os maiores monopólios capitalistas estão lucrando nesse momento da crise. O que está acontecendo é uma queima generalizada de capitais. E capital envolve não apenas empresas, negócios, mercadorias, mas força de trabalho, vidas humanas, né, que estão sendo ceifadas a um ritmo de hecatombe. Por incrível que possa parecer, quem conhece a crise da economia política compreende isso, essa hecatombe é uma bênção disfarçada de uma tragédia. Né? E pode gerar um desplaçamento, uma destruição que permita a retomada de uma curva de crescimento com taxas de lucro aceitáveis para os grandes capitais monopolistas e imperialistas. Não é? Então, o segundo aspecto que eu chamaria a atenção é como que a ideologia nos apresenta a crise provocada pelo coronavírus como uma crise natural de uma pandemia, de um vírus que fugiu do controle, que contamina as pessoas, que atrapalhou os planos de um crescimento econômico tão arrojado como esperava o Guedes, ou uma estabilidade como esperava o Bolsonaro, né? Ou uma nova hegemonia norte-americana como esperava o Trump, que queria ver os Estados Unidos grande novamente. Né? Terceiro aspecto que eu chamo a atenção, que no curso dessa pandemia tem ficado claro, é que ele desfaz certos mitos, ele acaba servindo de um diluidor, né? Um elemento que dilui e permite que venha à tona, chegue até a superfície certas constatações que a nossa crítica das formas políticas já haviam percebido há bastante tempo. Né? As formas políticas se demonstram como formas que ganharam autonomia. Eu tenho chamado isso de uma autonomização das formas políticas. E elas se autonomizam em relação a quê? As pessoas. Não são as pessoas que controlam as formas políticas, seja elas quais forem. Né? O mito fundador da teoria política moderna e, portanto, burguesa é o mito de que a forma estatal é a forma que representa na substância a vontade dos indivíduos que compõem uma certa sociedade. Né? E os grandes dilemas é como impedir que essa forma política se autonomize em relação àqueles que são a fonte da soberania, né? E, portanto, da legitimidade de um Estado. Ora, os Estados funcionam sem a necessidade das pessoas. Né? Assim, a comunidade europeia pode se reunir e tomar decisões
sem que isso seja, em nenhum momento, a expressão de alguma forma de representação de vontades particulares ou, muito menos ainda, de vontades gerais. Né? A gente vê isso claramente nos Estados Unidos. Né? Vamos dar um exemplo mais singelo para entender isso. Né? Quer dizer, um policial assassina uma pessoa em Minnesota e o representante maior do Estado norte-americano fala: bom, está certo, entendi o que aconteceu, e vou botar a Guarda Nacional na rua, se for necessário, o Exército. Né? Esquecendo ou impedido de ver, né? Eu acho que não é uma questão apenas de não querer ver, de não ver mesmo, né? O grau de racismo que se estoura ali, que não se resolve nem sequer com o discurso do Obama por uma reforma das polícias. Né? Então, quando as massas emergem naquela situação dos Estados Unidos, a forma política não as contempla, não tem como conter. De certa forma, o que ocorreu também no Brasil em 2013. Né? As formas institucionais até então desenvolvidas são formas que permitem, de maneira bastante eficiente, o controle das classes dominantes, dos seus aliados, no aparato político, que apresenta a sua decisão como se fosse a decisão de todos. Mas não é. Não é? Veja, nada mais claro e nítido do que a crise política brasileira. Quem manda no Brasil? Não é? Quando você tem um legislativo, um judiciário e um executivo batendo cabeça e dois polos desse pedindo por favor para que a tensão diminui, e o executivo intensificando isso, vai para o espaço qualquer tipo de teorização sobre equilíbrio de poderes, sobre divisão dos poderes, sobre pesos e contrapesos. Né? Aquilo se torna uma aberta e descarada chantagem, aonde os representantes não representam, os representados não se sentem representados, quem deveria garantir o governo não governa, quem deveria garantir o funcionamento perfeito das instituições do ponto de vista de gerar leis e criar, não legisla, e o judiciário não consegue sequer fiscalizar a si mesmo, quanto mais colocar limites para os desmandos dos outros poderes. Então, agora, como é que a pandemia age? A pandemia acaba atribuindo a culpa, né, ou a causa desse esfacelamento das instituições a um descontrole da forma de vida causada por uma epidemia. Ora, o vírus, uma mera capa de gordura que traz uma mensagem genética, não pode esfacelar formas políticas seculares. Elas estão esfaceladas porque é mais um dos elementos da dissolução da ordem do capital que se acelera. E pode ter se acelerado, tornado mais nítido pela pandemia, mas não é ela que causa, ainda que ela leve a culpa. Né? O quarto elemento, né, é que a ideologia funciona como uma espécie de catarse. Um dos elementos da ideologia é que ela apresenta a vontade particular como se fosse universal. Né? Nesse sentido também, esconde, vela a vontade particular para que ela se apresente como se fosse universal. Mas isso opera na pandemia no momento em que a sociedade torna mais nítida suas contradições e a ideologia tem que apresentar uma forma que englobe a todos, quando, na verdade, as instituições estabelecidas, a ordem dada, os interesses econômicos estão salvando o capital, estão salvando a capacidade produtiva, a capacidade de lucro, a capacidade militar. Né? As vidas civis interessam muito pouco, né, para essa ordem. Mas eu não posso, veja, por mais que estejamos na época da hipocrisia deliberada, que as coisas são ditas abertamente, eu preciso, de certa forma, envolver isso numa roupagem aceitável. Né? Então, se a gente prestar atenção, você tem uma ênfase no discurso da solidariedade, na ajuda, quando, na verdade, se caminha para o salve-se quem puder. Né? Você tem elogio à ciência, à racionalidade,
a Organização Mundial de Saúde, quando, na verdade, nós caminhamos para a rota oposta, a da irracionalidade, ao ataque ao saber, ao ataque à ciência, à desconstrução das universidades, à desconstrução do saber acadêmico, popular, qualquer que seja, substituído por um irracionalismo, que é a expressão do ressentimento e do ódio. Mas eu não posso colocar isso na forma ideológica. Então, na forma ideológica, eu tenho que ter pessoas dispostas a se doar, a abrir o seu coração em práticas de solidariedade, né? Os bancos vão falar, nós estamos aqui para ajudá-los. Esse é um bom exemplo, né? As pessoas têm que ser criativas para inventar novas formas de ser. Agora, o que está por trás dessa roupagem ideológica? O desemprego, a iniquidade, as pessoas sem ter sequer uma renda mínima para poder sobreviver até o final do mês, quanto o que dirá se forem contaminados por essa maldita doença. O fato de que as formas precárias de trabalho que foram vendidas como a grande solução não resolvem, né? Pioram a situação, e agora isso fica nítido, mas na catarse, ou seja, na projeção da realização em algo fora de si, no outro, né, o mundo parece estar muito mais solidário, aberto, tendo o insight de que somos todos humanos, vamos nos ajudar a fazer compra para os velhinhos que não podem sair de casa, né? Isso a gente vê de forma evidente no racismo, né? Um exemplo só para que eu não me alongue nisso aqui, que eu já estou chegando na última característica que eu gostaria de falar. Quando, num determinado momento, exatamente na explosão desse evento, depois da morte de George Floyd, o âncora da Globo chega e falou, olha, nos mandaram uma foto aqui, que quando estávamos discutindo o racismo, só tinha gente branca aqui no Globo em pauta. Mas nós entendemos os recados, vamos mudar. E, a partir de então, começou ali a ter uma ou outra repórter negra. Naquele dia foram todos repórteres negros. Veja, o espelho ideológico resolve aquilo que, na realidade, não está resolvido, né? Então, a partir de agora, a Globo vai ter uma presença maior, não sabemos por quanto tempo, de repórteres negros e mulheres no seu Globo em pauta. Bom, mas isso não quer dizer que o racismo, né, o machismo, a homofobia real na sociedade tenha sido superado porque no seu espelho o foi. Esse é um mecanismo extremamente antigo. Eu sempre dei o exemplo da Enterprise, né, onde todos estão naquela nave de comando, num mundo unificado, enquanto aqui embaixo corria a Guerra Fria, né? Portanto, a ideologia opera ocultando, justificando e legitimando um mundo como se ele fosse um mundo que finalmente encontrou o bom senso, a solidariedade, né? E, ao realizar-se no produto ideológico, eu acabo suportando aquela sociedade que, no real, a polícia militar bateu e bateu na médica, né? Que o menino foi assassinado, que a mulher foi assassinada, que a polícia militar continua fazendo as batidas, que as principais vítimas dessas batidas continuam sendo os jovens negros. Agora, eu posso suportar isso porque agora, felizmente, tem uma repórter negra fazendo comentário dessa realidade ali no Jornal da Globo, né? Os dois últimos elementos, rapidamente, para não estourar meus 20 minutos aqui, um que diz respeito ao sentido da morte. Como é que a ideologia opera nisso, nesse mundo da pandemia e que vai deixar cicatriz no mundo que virá depois, né? Nós estamos falando de algo que hoje deve ter chego a 40 mil mortes no Brasil. Nós estamos falando de algo que em março no mundo era 355 mil mortos e que hoje deve estar próximo de 500 mil de mortos no mundo. Eu não sei se vocês lembram, no tempo recente, de algum evento que, no espaço de alguns meses, tenha produzido essa quantidade de óbitos. A humanidade, um dos pontos de partida para a humanidade, além do trabalho, é que os seres humanos passaram a enterrar seus mortos, né? Que aquela horda humana, que aquele grupo, que aquele coletivo humano, carregando-se pelas savanas, né? Passa a dar e atribuir um significado à morte, né? Enterrando os membros daquele grupo, né?
Nós estamos numa situação onde morrem 40 mil pessoas no país e nós estamos discutindo se vai ter ou não o Campeonato Carioca. Né? Morrem 500 mil de pessoas no mundo e a gente está discutindo se o mundo, né, vai ter ou não a possibilidade de voltar a se encontrar para acabar a Champions League ou, se não, fazer as Olimpíadas no Japão. Morreram no Brasil 40 mil pessoas. Não tem acidente de avião, de trem, catástrofe natural, deslizamento. E olha que, né, os deslizamentos lá em Mariana se esforçaram para chegar em números catastróficos desses. Não é? É muita gente. Quer dizer, a banalização do sentido da morte coloca como prioridade, né, não o enfrentamento e o tempo necessário para sairmos dessa pandemia, mas o tempo necessário para o capital voltar à sua normalidade, ainda que o custo disso seja esses milhares de mortos. Quando aqueles empresários, canalhas que são, diziam que pode morrer 10 mil, 30 mil, mas o importante é que a economia volte, nós nos espantamos. Mas a gente se espanta, e o senso comum se espanta, com a violência e a brutalidade da afirmação. Mas é isso que se trata. Agora, por que isso não gera uma revolta? Porque isso está mediado por uma ideologia. Né? Estamos fazendo tudo possível, os médicos estão tratando, quem fica doente pode desdobrar para um caso grave, isso pode levar a óbito, e as coisas acontecem, a vida fazer o quê? Não é a vida fazer o quê? É um genocídio. Né? No caso do Brasil, medidas que deveriam ser tomadas não foram. A quarentena vai ser flexibilizada quando não podia ser. E esses 40 mil, rapidamente, vão chegar na casa dos 100, dos 200, ou das trágicas previsões iniciais que foram feitas da casa de quase 1 milhão de mortos no Brasil. Por último, né, eu não vou desenvolver esse tema, porque estourou meu tempo, né, quero me deter aqui no que me foi dado, que são as manifestações de massa. Né? Esta sociedade do capital em crise, esta sociedade do capital que se transforma e, finalmente, né, na subordinação real de toda a vida ao ser do capital, inclusive conseguindo ter força histórica suficiente para reverter processos de transição socialista em curso, esse capital que toma conta de tudo, né, se apresenta como uma força impessoal e impossível de ser derrotada. Né? De certa maneira, aqueles que contra ele se levantaram, as organizações, as forças socialistas, né, os partidos políticos, são julgados como incapazes de derrotar isso que se tornou tão evidente. Mas o problema é que ele continua produzindo contradições. A ideologia opera no sentido de acreditar que contra esse ser incorpóreo, geral e inatingível, só é possível uma rebelião geral e, portanto, uma fetichização de explosões de massa. As explosões de massa são parte do processo e parte importante do processo. Mas se nós aprendemos alguma coisa com a história do século XX, é que não são explosões de massa que são capazes de produzir mudanças societárias significativas. A ideologia esconde isso para, de certa forma, perpetuar algo que ela incorpora como normal. O capitalismo é ruim, produz injustiças e, de vez em quando, explosões de descontentamento, que, assim como vêm, passam e o bom e velho mundo segue sem ser transformado. Não. Se há alguma coisa que nós vamos pensar muito detidamente pós-pandemia, é que sem um sentido estratégico, sem uma alternativa societária, que, como na própria fala do Marcelo ficou evidente, né? A alternativa, por mais estranha que possa parecer para alguns, é que na prevalência ainda do modo de produção capitalista, a alternativa é socialista. E nós temos que reestudar as alternativas socialistas, evitando seus erros e desvios, para reapresentá-la, porque, ao meu ver, ou a gente dirige a bússola para o anticapitalismo e dá um sentido estratégico a isso, ou não será golpes de manifestação
por mais bonitas, por mais combativas, por mais justas que sejam, que a gente conseguirá derrotar o sistema capitalista e colocar outra coisa no seu lugar. Não é? Bom, esses são alguns elementos para o debate. Eu coloquei aqui 6 elementos, mas aí a gente fica... Vamos ver para onde vai esse debate. Tem um poeminha para o final, mas aí no final entra o poeminha, não é isso? Aí a gente fala depois, então. Certo, Mauro, muito obrigada mais uma vez, né? Importantes elementos para as nossas reflexões aí sobre a ideologia, como ela opera, ocultando as determinações reais dos fenômenos capitalistas e como isso acontece nessa pandemia, né? Que não poderia ser diferente. É importante também, né, esse pensar sobre o mundo pós-pandemia, como o professor Marcelo falou, que será ainda um mundo em disputa, né? Um mundo certamente de muitos conflitos, mas ainda em disputa. O professor Mauro Iasi também traz a ideia de que esse mundo será o mesmo, ainda será um mundo capitalista, mas também nós ainda estaremos disputando e é importante a gente ter esse sentido estratégico para pensar essas alternativas na nossa disputa, na nossa construção, né, alternativa e socialista diante da situação que se apresenta para nós. Então, gostaria, mais uma vez, de agradecer aos 2 debatedores, dizer que, além dos nossos debatedores, nós temos aqui contribuindo para a construção dessa live, Natália Gurgel, que faz parte da coordenação do projeto, e a Larice, que também é do mestrado em serviço social. Também temos a Thaís, que é bolsista do CETROS, né, que faz parte também do laboratório e é bolsista como aluna do curso de serviço social. Então, muito obrigada a essas grandes mulheres que estão aí contribuindo conosco nessa live. Dizer também que o CETROS tem a pretensão de lançar um material com todas as discussões dessa primeira fase do projeto, de forma que a gente tenha sistematizado o conteúdo que se constituiu ao longo desses debates, dessas lives que aconteceram. E, posteriormente, também o CETROS deseja realizar uma segunda fase com representantes dos movimentos sociais que estão na linha de frente contra a Covid, nas organizações aí da solidariedade de classe, portanto, grupos que diretamente estão atuando e enfrentando a pandemia nas comunidades periféricas, mas como representante das lutas sociais, né? Também queremos apontar agora, a partir de agora, as perguntas, né, daquelas que estão participando aí do nosso debate, e nós gostaríamos de propor 2 blocos, né? Já selecionamos aqui algumas perguntas e propor 2 blocos de 4 perguntas, né? Tem muita gente aí participando, querendo interagir. Queria saber se vocês concordam. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Estão ouvindo bem? Primeira pergunta, Carol Magalhães. Um abraço, Carol. Para o professor Buzeto, o bloco capitalista dominante, especialmente os países do centro, não estariam operando contra revoluções com financiamento de movimentos ultranacionalistas de extrema-direita, caráter neofascista, como uma forma de buscar garantir sua hegemonia ou reformá-lo? Também pergunta a professora Ivanete Boschetti. Um abraço, Ivanete, muito bom tê-la aqui. A professora Ivanete já teve em outras lives, em uma das lives, né, que aconteceu nessa primeira fase do projeto. Muito bom tê-la aqui conosco, também participando do debate. Ela pergunta para o professor Marcelo, como avalia as recentes manifestações antirracistas nos Estados Unidos? O apoio ao Trump já teve uma queda de 10%, mas ainda tem apoio de 39% da população.
elas terão força para alterar o avanço da extrema-direita e os resultados das próximas eleições americanas? Também, Irene, só gente querida aqui, um abraço, Irene. Para os dois debatedores, com o agravamento da precariedade do trabalho e a perda de direitos, o que esperar das organizações da classe trabalhadora? Grande pergunta. A professora Erlênia Sobral, da Casa, pergunta também para os dois debatedores. Qual a avaliação sobre a unidade das forças do trabalho contra o governo Bolsonaro? Que elementos podem e devem compor a disputa para ultrapassar a agenda liberal? Então, são essas questões no primeiro bloco. Voltaríamos para vocês, cada um em torno de 5 minutos para a resposta. E depois voltamos com outras perguntas. Ok? Vamos com o professor Marcelo Buzetto. Pode ser, Marcelo, começa. Tudo bem? Tá dando certo? Eu não estou ouvindo o professor Marcelo, não sei se... Professor Marcelo, seu microfone está ligado? Natália, eu acho que o pessoal não está escutando o professor Marcelo. Pode ser. Começo eu, depois a gente volta. Talvez o Marcelo tenha que sair e entrar novamente. Pode ser? Pode ser, Mauro. Pode começar, então. Bom, então, um grande abraço para a Ivanete, minha colega lá da Escola de Serviço Social da UFRJ. Eu posso comentar pela última observação que fiz na minha fala. Eu acho fundamental as manifestações antirracistas que estão se dando nos Estados Unidos. São massivas, são nacionais, extrapolaram o local inicial, são manifestações que tiveram um potencial de universalização a partir de uma questão específica, colocando, né, todos os segmentos da sociedade norte-americana em rota de colisão com essa barbárie que o Trump impõe à sociedade norte-americana, e, portanto, elas são extremamente positivas. Mas elas estão no mesmo registro que eu falava antes. Nós tivemos enormes manifestações, um tempo atrás, nos Estados Unidos, naquele movimento chamado Occupy, muito vigorosas, no centro do capital financeiro ali, em Wall Street, e que se dissiparam, né? Somos os 90%, estamos aqui contra o 1% ali, os 10%, mas acabam se dissipando. Isso mostra isso que eu me referia do sentido estratégico. Daniel Ben-Said, quando vai analisar fatos ocorridos ainda nos anos 90, vai dizer que cria-se a ideia de uma negação massiva que passa
por abolir as contradições reais, não é? Que elas abolem aquilo que ele chama atenção, que são as mediações, né? E quem são as mediações? Já dialogando aqui com a pergunta da Irene sobre as nossas organizações. Os sindicatos, os movimentos sociais, os partidos políticos, né? No fundo, essa ação direta e massiva, né? Muito mais próxima do que chamaria um autor conhecido das multidões, não é? Da teoria do Negri, estão dialogando com a ideia de que desapareceu a mediação da classe social nisso que é a contradição fundamental de uma sociedade. Portanto, não é uma leitura que menospreza ou acaba tratando a manifestação com menos importância do que ela de fato tem. Mas a minha preocupação é o sentido estratégico disso. Até que ponto isso se dirige para uma ação de transformação social. A fala do Obama é significativa nesse sentido, né? Temos que tirar lições do que aconteceu, diz o Obama, e aproveitar para quê? Para fazer uma reforma na polícia de Minnesota, né? Olha, não que não precise uma reforma na polícia de Minnesota, como é necessária reforma nas polícias militares e civis, né, no caso do Brasil, do fim da polícia militar e unificação das polícias. Não que não seja necessária uma reforma, mas é absolutamente insuficiente diante da inviabilidade da forma capitalista para conduzir a sociedade contemporânea, né? Sobre a unidade contra o Bolsonaro, eu acho que são 3 níveis, né? O primeiro nível é que o Bolsonaro é uma força negativa que tem o aspecto importante de unificar boa parte dos segmentos contra ele. Isso é ótimo, porque isso o isola, isso o deixa ter que se apoiar cada vez mais em forças obscuras, né? Ele não está isolado porque deixou de ter o apoio que tinha. Não estou me referindo ao apoio eleitoral. Ele tem apoio lá das milícias, do fanatismo religioso, e tem apoio de corporações militares, seja das polícias militares locais, seja das Forças Armadas, né? Que me parece que estão muito além de um apoio incômodo a uma figura que pode ser substituída de uma hora para outra. Eles estão comprometidos com o governo Bolsonaro. E isso é um enorme problema. Portanto, e isso significa o recurso das armas, da força. Portanto, a amplitude de uma frente capaz de isolar o Bolsonaro é importante. Mas isso me lembra muito uma afirmação de Marx, quando ele dizia, lá dos acontecimentos dos anos 50 do século XIX, de que os trabalhadores muitas vezes acreditam que, por ter que realizar uma ação comum, é necessária uma organização comum, e transformam a ideia de uma frente em algo que acaba diluindo toda a nossa pauta numa frente apenas com o objetivo de retirar o Bolsonaro. Ora, se essas forças liberais, né, forem consequentes na sua contradição com o Bolsonaro e tomarem decisões, o que não está se demonstrando até então, né, efetivas na direção de poder reduzir ou inviabilizar o governo Bolsonaro, estaremos juntos. Mas quem somos nós? Né? Nós não queremos tirar o Bolsonaro. A nossa crítica é com a pauta que ele representa. E essa pauta é aquilo que quer ser salvo pela Frente Liberal. Né? A Marina, na Globo News, criou uma expressão interessantíssima. Ela falou que tinha que juntar todos, a esquerda democrática, o centro democrático e a direita democrática. A minha pergunta é quando é que a direita foi democrática nesse país? Né? Portanto, esse grau de amplitude acaba escondendo diferenças importantes que sejam tornadas nítidas hoje. Assim como a diferença entre o centro-esquerda, né, que está muito diluído e condoído para poder tomar ações mais incisivas na conjuntura, mas que são forças importantes no sentido de tornar possível uma ação mais efetiva contra o governo Bolsonaro. Né? Agora, portanto, o terceiro nível de análise é a análise da ultrapassagem, que fala a Leila Sobral, a ultrapassagem da agenda, né, liberal, a ultrapassagem da pauta do capital. Ora, essa
eu só acredito que seja possível no âmbito de uma frente de esquerda, uma frente anticapitalista, uma frente que compreenda que não é alternância, né, de um ultraliberalismo para a necessidade inevitável de formas keynesianas que a gente vai resolver 1 centímetro da necessidade que esse país precisa para poder construir-se como minimamente civilizado nesse momento, né? Então, a frente que se coloque, a unidade das forças possíveis que caminharão juntas num certo momento contra o Bolsonaro, necessariamente se dividirão num segundo momento, quando o assunto for que tipo de país nós queremos. Bom, a Natália está sugerindo para eu começar, então. Estão me ouvindo Isso. agora? Isso. Tá bom. Então, respondendo rapidamente as questões, né? A Carol, né? Sem dúvida, Carol, o bloco dominante capitalista está envolvido em golpes de Estado e em patrocínio de guerras, de conquista, de financiamento de terrorismo, né, contra governos que ameacem seus interesses. Eu acho que nós estamos vivendo um momento onde todo governo ou povo que se coloque em choque, em conflito direto com os interesses econômicos, geopolíticos, geoestratégicos, seja dos Estados Unidos, da União Europeia, dos países que fazem parte da OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, são países e povos que vão enfrentar muita violência. Então, são países que têm que se defender, criar mecanismos para se defender de agressões desses países. A política imperialista não vai acabar no pós-pandemia. Ela continua agora e vai continuar depois. Você vê, não é só Estados Unidos que é agressivo. Você tem 17 mil soldados canadenses que estão oprimindo o povo lá no Afeganistão. Você tem assessores militares britânicos e franceses atuando junto com os Estados Unidos e Israel na guerra da Síria, para derrubar o governo da Síria e desmembrar o território sírio, destruir a unidade territorial que é a Síria e dividir o país em vários pedaços, né? Com apoio da Arábia Saudita, da Turquia e de grupos terroristas, né? OTAN, União Europeia e Estados Unidos fazem isso. Vejam o que fizeram na Ucrânia. Estados Unidos e União Europeia derrubaram um governo na Ucrânia e instalaram um governo neonazista, né? Com presença de declaradas forças políticas neonazistas no governo da Ucrânia. Então, a extrema-direita na Ucrânia se fortaleceu com o apoio da União Europeia e dos Estados Unidos. E a violência dessa extrema-direita foi tão grande na Ucrânia que ela começou com a caça aos comunistas na Ucrânia, mas ela terminou com perseguição de lideranças judaicas, a ponto do governo do Estado de Israel pedir para o novo governo ucraniano conter os grupos neonazistas, porque rabinos de Kiev estavam pedindo para Israel intervir para proteger os judeus, porque esses grupos de extrema-direita na Ucrânia, hoje, que estão no governo, falam que o problema da Ucrânia foi uma conspiração de comunistas com a Rússia e de judeus para destruir o país. Então, sem dúvida, eles apoiam grupos de direita, golpes de Estado, né? Alguém acha que a União Europeia não apoia o golpe de Estado na Venezuela? Quais são a União Europeia apoia o Guaidó, autoproclamado presidente da Venezuela, golpista, que fez operações terroristas contra a Venezuela, patrocinado com dinheiro dos Estados Unidos e da Colômbia. Tentaram invadir a Venezuela agora. E esse Guaidó é apoiado por quem? União Europeia. Então, nem não tem dúvida que a União Europeia também é um instrumento da contra-revolução mundial. É lógico que atuando sempre de maneira submissa aos interesses dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as manifestações, Ivanete, eu não acho que vai derrubar o Trump. Não é tão fácil derrubar o Trump, eu diria. Ele pode ser enfraquecido e pode ser até derrotado eleitoralmente, mas não acontecerá uma grande reforma popular estrutural nos Estados Unidos, mesmo com a vitória de um candidato do Partido Democrata, porque Partido Democrata e Partido Republicano são os mesmos interesses ali, né, do grande capital industrial, financeiro, né, que estão em jogo. O Partido Democrata, se ganhar as eleições, não vai alterar radicalmente nem a sua política interna de superexploração da classe trabalhadora, não vai acabar com o racismo, não vai acabar com a discriminação contra os imigrantes e não vai parar de fazer guerras imperialistas e golpes de Estado contra governos progressistas, democráticos e anti-imperialistas, né? A Irene pergunta da precarização
né, da perda de direitos e das organizações da classe trabalhadora. Eu diria que é um desafio. As organizações da classe trabalhadora no Brasil precisam avaliar e criar, e ser mais criativas, criar novas formas de se organizar. Porque agora você tem uma legião grande, gigantesca de precarizados, né, de não sindicalizados, de desempregados, né, de trabalhadores por conta própria, diferentes formas, né, de exploração do capital sobre o trabalho, que eu penso que as formas tradicionais não estão dando conta há muito tempo já desse segmento e setor que está crescendo. Então, eu penso que as próprias organizações da classe trabalhadora, os seus sindicatos, as suas centrais sindicais, vão precisar intensificar esse debate sobre como encontrar os meios para garantir um mínimo de organização sindical para defender direitos sociais importantes e fundamentais. Agora, esse é um processo que tem já discussões por aí, mas eu acho que agora é preciso intensificar isso, né? Por último, a unidade das forças de esquerda. Eu acho que não tem possibilidade de muita... A unidade necessária não existe. Eu diria que tem muita fragilidade para construir uma unidade necessária, mesmo do ponto de vista eleitoral. Então, como já foi dito pelo Mauro, né, tem várias iniciativas de vários segmentos aí, da centro-esquerda, da esquerda liberal, da esquerda social-democrata, reformista, de distintos segmentos da esquerda, porque a esquerda no Brasil não é uma só, né, é um conjunto de forças aí que tem diferentes programas, não se orientam pela mesma estratégia, né? Então, eu sinto que é muito difícil, eu diria, na atual conjuntura. Se houvesse uma unidade forte daquele setor chamado de campo popular, democrático e anti-imperialista ou anticapitalista, eu acho que já seria um avanço, né? Mas está muito difícil disso se realizar a curto prazo. Eu não vejo grandes avanços nos próximos meses, né, pelo menos, de uma grande unidade política, programática, né, coordenada, coesa, né, contra o Bolsonaro. Eu penso que vão ter diferentes iniciativas. É lógico, tem a Frente Brasil Popular, que reúne várias organizações, tem um mínimo de unidade entre si. Tem a Frente Povo Sem Medo. Tem algumas iniciativas importantes onde Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo estão juntas. E é importante fortalecer a unidade dessas duas frentes. Eu penso que a aliança estratégica que precisaria se fortalecer nos próximos meses e anos é entre os diferentes segmentos da classe trabalhadora, do campo e da cidade, empregados, subempregados, desempregados, enfim. Acho que essa é a aliança estratégica entre a classe trabalhadora, orientada por uma estratégia comum, na tática, na forma de organização, na forma de luta, pode até ter suas diferenças, mas eu penso que seria muito importante construir uma unidade entre os diferentes setores da classe trabalhadora, orientados pelo menos por uma estratégia comum. Se a gente conseguisse fazer isso nos próximos meses e anos, eu acho que a gente já daria um passo muito importante na construção de uma alternativa anticapitalista. Paro por aqui para que a gente continue aí. Acho que tem mais um bloco, né? Obrigado aí pela paciência. Isso. Obrigada, professor Marcelo. Com as nossas desculpas, mais uma vez, né, aos nossos participantes, pela nossa falha técnica, né? O professor Marcelo estava falando, mas as pessoas não conseguiam visualizar. Bem, temos, então, mais perguntas que eu vou apresentar aqui, para que façamos mais um bloco e voltamos para os debatedores. A professora Elivânia Moraes pergunta, professora Elivânia também da coordenação do CETROS, juntamente com a professora Erlênia. Dentro da articulação atual das forças progressistas, há espaço para a construção de uma greve sanitária? O que os posicionamentos supostamente de esquerda pontuam como estratégia de resistência aos ataques ultraliberais? O professor Macário, também da casa, Marcelo, nos parece que o modelo dos governos progressistas do Brasil esgotou-se.
as contradições históricas da sociedade não foram enfrentadas e ainda foram desencadeadas novas contradições. Parte do pensamento crítico ainda aposta na redição do lulismo. Peço para comentar sobre possíveis pontos programáticos para a esquerda no cenário das lutas e da crise atual. Ouviram bem? Estou informando aqui que o som está ruim. O professor Alex Santos. No contexto da pandemia, quais os riscos da intensificação das disputas comerciais entre China e Estados Unidos para a superexploração das massas trabalhadoras da América Latina? E como se explica a explosão de possíveis jornadas de junho a partir das bandeiras do antirracismo e antifascismo? Pergunta ainda ao professor Alex. Em relação ao serviço público, como será abordada na pós-pandemia? A questão do serviço público, como será abordada na pós-pandemia? Então, são essas questões para vocês trabalharem mais um pouco. Professor Marcelo? Pode iniciar, professor Marcelo. Posso? Estão me ouvindo? Eu estou. Então vamos lá. Serviço público pós-pandemia. Haverá serviço público pós-pandemia, né? Porque do jeito que o Bolsonaro tá querendo, as medidas que o governo Bolsonaro, né, está tentando aprovar, vai existir o serviço público, mas no caso brasileiro é um desmonte do serviço público, né? Ele está aproveitando assim que a maioria está em casa, toda e qualquer para diminuir, né, a presença do servidor público. Em vários setores do Estado, né, do poder público, reduzir salário, né, enfim, eu penso que o setor público vai se mobilizar, fazer uma greves e mobilizações, ações. Eu penso que o setor público no Brasil vai ter que fazer grandes mobilizações e vai tentar também, vamos ter que explicar para a sociedade, de maneira simples, criar uma linguagem, um mecanismo para explicar para a classe trabalhadora que a destruição do setor público nesse momento é o pior dos mundos para os mais pobres, né? Quanto menos servidores públicos, quanto menos investimento no serviço público, não é só o serviço público de saúde, né? Em todos os segmentos, né? Jornadas de junho, né? Novas jornadas de junho, não sei, eu acho que pode acontecer. Acho que nos últimos 2 domingos foram importantes. Formas de resistência contra o golpe. Tem que ir para as ruas. Eu penso que as pessoas têm que ir para as ruas de maneira organizada, com os cuidados necessários, seguindo as recomendações e orientações da própria Organização Mundial da Saúde, os cuidados que a gente está tendo. Mas eu acho que não tem como a gente alterar a correlação de forças na luta de classes sem a classe trabalhadora e suas organizações irem para as ruas. Quem não se sente à vontade para ir para as ruas nesse momento, não tem problema. Eu acho que a divisão não deve ser entre quem vai para a rua e quem não vai para a rua. Agora, quem vai para a rua cumpre um papel bastante importante e significativo. O campo de batalha principal da luta de classes nesse atual momento é nas ruas. Então, eu penso que tem que crescer o número de ações simbólicas, de categorias de trabalhadores. Se não dá para juntar muita gente, ações simbólicas, uma categoria, e está acontecendo. Trabalhadores da limpeza, né, em Caruaru, metroviários em São Paulo, petroleiros, profissionais da saúde, várias categorias já estão se mobilizando. Várias centrais sindicais, em especial a CUT, as 2 intersindical, já estão se mobilizando com ações simbólicas ou com presença que está crescendo, né, a cada semana que passa, nos atos antifascistas. Então, eu acho que tem que combinar uma série de formas de luta e de organização, né? Uma batalha importante é a batalha das ideias, a batalha da comunicação, a batalha nas redes, mas a batalha das ruas é o elemento fundamental, decisivo e determinante para alterar a correlação de forças na luta de classes.
a reedição do lulismo seria um erro, né? Eu penso que se a gente pensa numa alternativa de Brasil, nós não podemos repetir os erros que aconteceram nos governos Lula e Dilma. Teve avanços, teve muitas iniciativas progressistas, muitas políticas públicas na área dos direitos humanos, de apoio à agricultura familiar, uma política externa independente, uma aposta na integração sul e latino-americana. Então, teve um conjunto de coisas importantes, mas teve muitos erros. Não houve reformas estruturais. O que a classe trabalhadora recebeu foram migalhas, migalhas. Os banqueiros ganharam muito, as grandes construtoras ganharam muito, o agronegócio ganhou muito, teve a intervenção militar no Haiti e a manutenção de um sistema, de um modelo de segurança pública que está levando o Brasil para uma situação de colombianização. Tiveram as unidades de polícia pacificadora, que em 10 anos mataram mais de 10 mil pessoas nas favelas do Rio de Janeiro, principalmente jovens negros. Né? Teve a invasão do Haiti, onde o Brasil colocou o exército brasileiro para mudar de função. Teve a aprovação da garantia da lei e da ordem, que é uma autorização para o exército atuar como força de segurança pública. Teve a lei antiterrorismo. Então, todos esses elementos ajudam hoje o governo neofascista do Bolsonaro a vir com muito mais contundência para cima das forças democráticas e populares. Então, de fato, a gente tem que fazer uma avaliação, mesmo do ponto de vista de um programa eleitoral. Não estamos aqui falando de uma revolução anticapitalista, mas eu penso que tem que se mudar. Por exemplo, uma reforma agrária popular, né, pegar o programa do MST, uma reforma urbana popular, pegar o programa do MTST, né? Tem que ser levado adiante. Nós temos que acho que uma alternativa política que se construa como alternativa tem que levar em consideração essas reivindicações históricas da classe trabalhadora brasileira, né, ao longo das últimas décadas. E não dá para reeditar, né, aquele processo de conciliação, até porque nem existe mais a possibilidade de fazer aquilo, né? Aquelas forças que fizeram parte dessa composição, né, de forças que eram o lulismo, nem tem mais interesse também em fazer a mesma composição, porque hoje a direita e a extrema-direita estão com muito mais força, muito mais influência, muito mais capacidade de mobilizar, né, o seu exército e suas tropas, do que a esquerda, né, desse campo popular, democrático e tal. Então, eu diria que é isso. É aquilo, greves eu acho que tem que ter. Qual é a estratégia de resistência, né? Acho que são essas várias que eu falei, né? Temos que fazer ações simbólicas, temos que tentar construir um mínimo de unidade política, programática, mas o mais importante é a unidade na resistência contra o neofascismo, né? Essa unidade dos últimos 2 domingos, dos coletivos, das torcidas organizadas, agora entrou o MTST, a Frente Povo Sem Medo. Eu acho que essa unidade que está se construindo nas ruas antifascista, eu acho que é a unidade possível e a unidade mais importante nesse atual momento, em conjunto com o trabalho de base, com o trabalho popular que está sendo feito nas periferias das grandes cidades por muitas organizações, né? Ok, professor É Marcelo, isso. obrigada. Ok. Passamos para o professor Mauriase. Eu não sei se vocês me escutam. Você está me escutando, Sim, eu Sâmara? estou escutando bem. Para mim aqui está travado e eu perdi parte das perguntas, né? Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, quer que eu repita? Não, eu tenho marcado aqui alguns pontos principais delas. Se faltar alguma coisa, você me fala. Certo. Tem uma grande concordância com o Marcelo a respeito dos eixos centrais, né? Da prioridade aí das ruas e da capacidade da classe trabalhadora poder, através dessa pressão que tem crescido, se apresentar, pelo menos dizer que aqui embaixo tem gente e que a gente está disposto a enfrentar o nazifascismo, esse neofascismo que tem se apresentado como possibilidade, ainda que não ainda implementado no Brasil, mas que está cada dia mais evidente que é o horizonte estratégico do governo Bolsonaro. Ele quer isso, tem trabalhado para conseguir um golpe que lhe colocasse sem restrições o poder de forma absoluta para poder implementar uma ditadura.
Então, evidente que a luta contra essa possibilidade tem que ser uma luta prioritária, né? Não adianta a gente ficar aqui discutindo uma série de medidas que nós achamos extremamente necessárias, mas que sem o enfrentamento do governo Bolsonaro, elas ficam supérfluas, né? No entanto, é necessário destacar, como a pergunta falou das políticas públicas, né, que um dos nossos dilemas, o nosso drama nesse momento, é que o Estado brasileiro vem sendo atacado há muito tempo, né? Então, agora nós precisaríamos de uma capacidade para enfrentar a situação presente que não temos por um desmonte do Estado, que a gente vem denunciando não é de agora, não é? Vamos lembrar, quando eu estava na campanha de 2014, os representantes da área científica e tecnológica no Brasil, né, nos diziam que era necessário um investimento na ordem de 2% do orçamento por 30 anos para que a gente pudesse minimamente acompanhar o nível de desenvolvimento tecnológico requerido no mundo que a gente está vivendo. 2%, né? E a gente tem uma média de 0,23%, 24% de investimento em ciência e tecnologia durante décadas, né? Então, nós temos um sucateamento desse setor que é brutal. Basta ver os constantes ataques que a Fiocruz sofre, né, e que agora seria essencial de estar equipada, né, de ter profissionais qualificados, pesquisas desenvolvidas para poder enfrentar essa pandemia. Quer dizer, o Brasil não consegue produzir testes em massa no volume necessário, não é somente porque faltam os testes, mas faltam reagentes, coisas mais elementares, né, que tem que ser, na maioria dos casos, importados para poder fazer os testes, né? Os respiradores, a mesma coisa, né? Então, esse sucateamento revela uma disputa do fundo público que nós, enquanto sociedade, perdemos. E perdemos para quem? Para aqueles que consomem 48%, 50% do orçamento com os juros da dívida. Então, qualquer proposta de esquerda que não toque na questão do fundo público, na questão de enfrentamento direto dos mecanismos da dívida, como a Auditoria Cidadã da Dívida tem demonstrado há bastante tempo, nós temos os dados, né? Não é nenhum segredo para ninguém, nós não avançaremos um milímetro para pensar uma solução para o país, né? Na verdade, você tem um conjunto de temas que estão sendo discutidos há mais de décadas na sociedade brasileira. O Marcelo citou a questão da reforma agrária. Nós estamos numa situação onde o agronegócio teve aprovado centenas de agrotóxicos, né, extremamente nefastos ao meio ambiente e à vida. Quer dizer, o grau de descompromisso desse governo com a questão ambiental, com a questão da produção de alimentos, né, se resolve com reforma agrária, com a reforma agrária popular que o MST defende, mas muito mais do que isso, né, com mudanças profundas que não coloquem a prioridade da produção no agronegócio e que desvie isso para a necessidade elementar de alimentar a população. Eu acho que a pandemia tem demonstrado no campo das políticas públicas que nós erramos, nós, enquanto país, né, não a esquerda, porque sempre foi contra e denunciou, mas errou, enquanto país, nas prioridades que foram tomadas. É como se a gente estivesse saindo para uma grande travessia de um deserto, né, e colocasse na nossa mochila um cartão de crédito, né, um talão de cheque, um conjunto de títulos ao portador, só que no meio do caminho o que está fazendo falta é água, é alimento, né? É medicamentos, é ciência para a gente saber onde estamos e para onde vamos, para produzir os instrumentos necessários para enfrentar a travessia, né? Esse tal de saneamento financeiro, que foi a nossa prioridade nas últimas décadas, né, não produziu nada de útil para o momento que nós estamos vivendo. Portanto, do ponto de vista objetivo, né, a virada de
de orientação das políticas públicas, do investimento público, passa por uma correlação de forças que derrote o grande capital bancário, financeiro, monopolista, em nome dos interesses da maioria da população. Eu acredito que nós estamos muito longe da correlação de forças necessárias para essa guinada, né? Mas é necessária a afirmação de que nós entendemos o que está acontecendo. Por quê? Para que não venha agora uma alternativa apresentar uma repactuação de forças em nome da tentativa de, contrapondo a ameaça do fascismo, uma democracia que tenha por base a manutenção dessa lógica financeira, privatista, que desmontou e impôs a saúde pública, as OSs, as parcerias público-privadas, que destruiu a universidade pública na carreira docente, na carreira dos técnicos, né, que fazem a universidade, atacou a política estudantil, sucateou a universidade. Isso, veja, evidente que agora estamos sob um ataque cerrado, isso está se agravando, mas isso não é produto deste governo, nem do governo anterior do Temer, né? Isso é fruto de 13 anos de opções políticas, ao meu ver, absolutamente equivocadas para se pensar um país, né? Por isso que a esquerda tem, quando a gente fala que é necessário pensar alternativas de esquerda para o país, elas não são nenhuma invenção da roda. Nós temos que, na verdade, retomar o diagnóstico que temos desse país, das causas que estão na base dos nossos problemas, das desigualdades abismais que marcam a nossa sociedade, e começar a caminhar na construção das forças necessárias para a implementação disso, né? Eu gostaria muito de acreditar que as forças políticas que comandaram os ciclos passados tivessem a capacidade de uma autocrítica, de compreensão disso, e que apostassem em alternativas mais radicais e profundas de superação. Infelizmente, eu não vejo isso na prática das forças políticas que hoje estão colocadas, né? O centro-esquerda está muito mais preocupado em apresentar seus candidatos às eleições municipais, o que eu acho estranho, nem sei se é possível ter eleições municipais, como eu falei, mas fundamentalmente de olho nas eleições de 2022. Para mim, isso ficou ultrapassado pela radicalidade dos acontecimentos, né? Enquanto se pensa parte do centro-esquerda nessa alternativa, os conspiradores já têm alternativas para o curto e médio prazo imediatas, né? Para se colocar como alternativas de poder que mantenha a atual pauta do capital e o que significa a barbarização ainda mais profunda da vida, né? Por isso que eu acredito que as ruas aí são um alerta necessário de que esse caminho não se dará sem a resistência de importantes setores da sociedade brasileira. Quanto mais isso tiver adesão de segmentos da classe trabalhadora, como foi a belíssima greve realizada pelos petroleiros recentemente, né? Como é a resistência dos movimentos sociais, como tem sido a resistência nas universidades, vai dotar de uma substância diferente para a gente pensar esse país no pós-pandemia. Bom, estamos então caminhando para o final da nossa live. Gostaríamos de pedir agora aos debatedores que fizessem suas considerações finais, né, já agradecendo, né, já dizendo da importância dessas reflexões, da importância de tê-los aqui conosco nesse último debate dessa fase do projeto Emancipação. Então, passamos ao professor Marcelo Buzeto para fazer suas considerações finais. Bom, primeiro eu queria agradecer muito o convite do Cetros, é uma alegria estar aqui com vocês, né, nesse momento tão importante de resistência, né. Eu diria que quem luta por justiça, por transformação social, tem que se preparar para lutar a vida toda. Então, a nossa batalha pela construção de um país mais justo é uma batalha que a gente tem que se preparar para seguir pela vida toda. Nós vivemos um momento difícil, como o Mauro falou, as condições não são as melhores.
há uma situação desfavorável para as forças democráticas, populares, de esquerda, anticapitalistas, mas eu penso que a gente tem que se preparar para uma batalha prolongada. Não vamos resolver uma série de problemas nos próximos meses. Com o fim da pandemia, não se altera radicalmente e imediatamente a correlação de forças, mas nós temos certeza que é possível alterar a correlação de forças. O que precisamos é fortalecer as iniciativas de trabalho de base, de organização popular, de organização no local de trabalho, ter como perspectiva cada um de nós ajudar, da maneira que puder, a unir cada vez mais os diferentes setores da classe trabalhadora e tentar construir uma estratégia comum, juntar aqueles que se orientam por uma estratégia comum. E essa estratégia comum é, sem dúvida nenhuma, anticapitalista, né? O socialismo é, sem dúvida nenhuma, né, a orientação que vai poder tirar a humanidade, né, dessa crise que está se agravando com a pandemia, né? Então, queria agradecer a todos e todas e apostar nessa esperança, nessa possibilidade concreta e real da gente mudar as coisas, de alterar a correlação de forças, para que a gente se encontre um dia aqui numa live para comemorar, né, um país diferente, sem Bolsonaro, sem Mourão, sem neofascista. Tenho certeza que a gente ainda vai poder ou ver isso ou dar uma grande contribuição para que isso aconteça no futuro. Obrigado a todos e todas que tiveram a paciência de participar com a gente aqui. Tomara que esse encontro seja presencial, né, professor? Com certeza. Para a gente se abraçar e tal, presencial. Pois é. Muito obrigada, um grande abraço. Esperamos tê-los em outros momentos, né? E ter também esse grande momento em que a gente possa, de fato, saudar algumas conquistas da classe trabalhadora. Passamos, então, ao professor Mauro para as suas considerações finais também. Oi, vamos lá? Você está me ouvindo, Sâmara? Então vamos. Estamos ouvindo. Eu também queria agradecer muito ao CETO, renovar aqui meus agradecimentos, a possibilidade de estar encontrando. Concordo com o Sâmara, eu só acredito no mundo 3D, não acredito nessa coisa de ficar vendo vocês nessas telinhas pequenas, nesses meios precários, né? Queremos voltar a se abraçar algum dia aí, tenho certeza que a gente vai conseguir isso, né? Concordo com o Marcelo, a gente tem uma luta longa pela frente, né? Mas quem não começou agora não está cansado. Tá? A gente tem uma trajetória de muito tempo e que temos a convicção de que a nossa classe aprende com esses processos e se constrói como alternativa para a gente mudar o mundo, né? Se os tempos são diferentes, se a gente vai sair melhor ou pior dessa pandemia, eu não sei. Vou deixar para o julgamento do poeminha final com vocês essa interpretação, né? E que ele chama a sétima lei do tempo, fazendo a referência a um certo momento da dialética, em que as coisas dão aquelas voltas e parecem voltar para o passado, né? Reaquecendo todo esse debate tão claro, tão presente na teoria política, né? Desde Maquiavel, antes dele, se a história é circular, volta sempre para o mesmo canto ou não, né? Nós marxistas temos a convicção de que não, né? Que ela volta, mas não volta nunca para a mesma posição em que estava. É isso que a gente aposta. E o poema diz assim, a sétima lei do tempo. Ali, perto, reverberava um eco, um pálido como a carne que fenecia. Os tempos, os tempos, sempre nos enganam renascendo. São os mesmos? Serão outros? Não passam de espelhos que nos mostram reflexos invertidos do que fomos. Já não somos, nós, os outros, exílios revertidos em chegadas, pegadas, trilhas que se perdem, caminhos que muitas vezes dão em nada. Redemoinho, espirais, oceanos e jangadas, naufrágio ou jornadas, que sempre voltam para ali mesmo, de onde nunca partiram. Um beijo para vocês e esperamos nos ver em breve. Sem Bolsonaro e sem Mourão. Fora Bolsonaro, fora Mourão.
Obrigada, um grande beijo, um grande abraço. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Reflexões muito importantes, né? Se a gente acredita que temos uma longa batalha pela frente, certamente esses nossos momentos de encontro, né, de reflexão, de elucidação dos elementos que estão postos aí nos subterrâneos da sociedade capitalista, fazem parte dessas lutas, dessas batalhas, né? E é com grandes lutadores como Marcelo Buzetto e Mauriazi que nós contamos, né? Assim como contamos também com os integrantes do CETRO, os professores que estão aí nessas batalhas, com todos os participantes que estão aqui, né? Saudamos mais uma vez a coordenação do CETRO, os professora Erlênia, a professora Elivânia, e também a coordenação do projeto Emancipação, Tainara, Natália, com o apoio de Larice também, e o apoio aí do professor Macário. Né? Um grande abraço a todos e todas que participaram conosco desse momento e acreditamos que outros momentos virão para mais reflexão. Mas também esperamos o quanto antes a gente ter a possibilidade do encontro, né, da presença física, né, de nos vermos de perto, de nos tocarmos e de refletir com esse calor humano tão necessário nas nossas lutas e para os nossos enfrentamentos atuais. Um grande abraço, muito obrigado a todos e todas, um grande abraço a vocês, Mauro e Buzetto, que tenhamos outras oportunidades. E voltaremos com o resultado dessas lives. Um abraço.